Capacidade térmica e variação de temperatura são inversamente o quê? Se eu tiver a mesma quantidade de calor, não é? Ou seja, nas trocas de calor podemos falar isso? Podemos, porque o calor que um cede, o outro recebe. Não podemos ou mudou? Deve ter mudado, de lá pra cá mudou. As coisas mudam tão rápido, é verdade. Tudo tem que explicar. 100 gramas de água, quanto? 200 gramas de água, quanto? Qual a temperatura de equilíbrio térmico? Saúde. Nada. Capacidade térmica não é massa, calor específico? Só que aqui não é água. Aqui não é água. Qual é o calor específico? Então a capacidade térmica coincide com a massa. Não é? Não é massa vezes calor específico? O calor específico não é 1. Então a capacidade térmica tem o mesmo valor. Não? Não? Vou chamar esse cara de 1, esse cara de 2. Vai. 1, 2. Capacidade térmica do 1. Do 2. Rola simplificar? 1 para 2. E agora? Em x, né? 2x e x. Isso quer dizer que o 1, que está quanto? Ele não vai esquentar? Vai esquentar quanto? 2x. E o 2, que está a 50, não vai esfriar? Esfriar quanto? Total. 3x para um intervalo de temperatura de quanto? Então, 3x igual a 30, quanto é que é cada x? Eita, sim. Conclusão que chegamos. Se esse cara tá a 20, cada x não é 10? 20 mais 20, quanto é que dá essa temperatura? Vamos só conferir. Esse cara tá quanto? Vai perder quanto? Não vai dar 40? Então a temperatura de equilíbrio térmico é 40 graus Celsius. Mole? Hã? Água, água. Tudo água. É porque é o mais clássico. Mais clássico. Mas depois eu vou meter o ferro aqui. Não, alumínio. Aqui. Com todo carinho. Olha aqui. M1, qual é a temperatura? M2. E qual é a temperatura de equilíbrio? Oi? Isso quer dizer que esse cara aqui não é para 20? Não variou 10? E esse cara esfriou quanto? 20. É a mesma coisa para capacidade térmica, não? Mesma coisa. Vai, vamos chamar isso aqui de 1 e isso aqui de 2. 1 e 2. Agora eu estou fazendo ao contrário. Ao invés de trabalhar com capacidade, estou te dando quem? A variação de temperatura e quero a capacidade térmica. Aí você quer a massa, mas não é água e água. Calor específico não é 1. A razão entre as massas é a mesma razão entre as capacidades térmicas. Então é fazer o mesmo raciocínio. O que quer dizer o mesmo? Simples. 1 variou de quanto? 10. E o 2? Rola simplificar? Agora cruza, vai. 2x e x. O que quer dizer isso? Que a capacidade térmica do 1 é 2x. E a do 2? Então, um é o dobro do outro? Claro que a capacidade térmica do 1 é o dobro do outro. Porque a variação de temperatura foi a metade. Não é inversamente proporcional? Muito bem. Eu quero a razão entre quem? M1 sobre M. Mas a razão entre a massa não vai ser a mesma entre a capacidade térmica? Porque o calor específico não é o mesmo? Então é só botar a capacidade térmica do 1, 2x. X, cortou, 2. É só isso que tem que fazer, gente. Mais nada. Concorda que a gente já sabia a resposta antes? Que só podia dar 2 ou 1,5? Não é um dobro do outro? Então a razão é 2 ou é meio. Até para chutar de ajuda, né? Até no desespero. Vem pra cá agora, vem. Vem. Vai. Não, vem.
Aqui, vai. E. Quero saber o ET, vai, como é que fica? Repara que ali, ele não deu a capacidade térmica. Esse é o calor específico. Mas não faz mal. A gente não sabe calcular a capacidade térmica? Massa vezes quem? Claro. Então, olha aqui. Qual é a massa? E o calor específico? Então, qual é a capacidade térmica do alumínio? Eu botei isso para ficar mais fácil, né? Dá quanto, filho? Isso, sozinho. E a da água, qual é a massa? Então, a capacidade térmica da água também é 60, não? Porque qual é o calor específico da água? Pronto, como é que você vai achar a temperatura de equilíbrio? Vai, manda. Vai, como é que vai? Vai. Aqui é alumínio, vai. Aqui é alumínio, vai. Vai, aqui é água, vai. Alumínio, aqui é água, vai. Alumínio. Água. Então 60 aqui. Rola simplificar? 1/3, pode ser? Cruz, vai. 3x. Esse 3x e x é a variação de temperatura, não é? Hein, filho? Então vai, ajuda o Joca, vai. Esse cara vai esquentar? Esse não é alumínio? Vai esquentar quanto? 3x. E a água vai o quê? Esfriar quanto? X. Total? 4x para que intervalo? Então 4x é igual a 60. Se 4x é... Quanto é que é cada x? 10 mais 45. Dá quanto? 70 menos 15. Conclusão, qual é a temperatura de equilíbrio térmico? É muito difícil isso aí? Muito difícil assim, ah, meu Deus, olha que desespero total. É? Mas aqui tem que tomar cuidado. Aqui já não dá para fazer assim, eu não quero você fazendo assim. Se eu não quero, o que é simples, deixa eu ver. Você não vai fazer. Não é simples isso? É tão óbvio. Eu fico tão feliz quando você acha que é óbvio. Porque você entende. Por quê? Qual é o detalhe dessa? São 3 corpos que trocam calor. Tá reparando? Não. Pois é. 100 gramas de quê? 100 gramas de quê? Aliás, 1000 gramas de ferro. 100 gramas de quê? E eu disse que o calorímetro tem capacidade térmica. Se o calorímetro tem capacidade térmica, ele não tem capacidade para trocar calor? Por isso que na maioria dessas questões que ele bota dentro de calorímetro, qual é a frasezinha que vem escrita no exercício? Que o calorímetro tem capacidade térmica desprezível. O que quer dizer um calorímetro com capacidade térmica desprezível? Quer dizer que ele quem? Não participa das trocas. Só quem está dentro dele que troca, mas ele não entra. Porque a capacidade térmica dele é desprezível. Então ele não tem capacidade para trocar calor. Ela é desprezível agora? Ele vai participar das trocas? Então agora não dá para fazer aquela ali, ó. Aquela é para usar quando tem o quê? 2. Aqui tem quantos? Então é para fazer o princípio normalmente. Cedida mais recebida é igual a quanto? Mas tem sido muito raro essas. Normalmente tem caído com quantas? Com 2. Tranquila de fazer, bobinha de fazer. Rápida de fazer. Isso aqui vocês fazem de cabeça. A gente está fazendo devagarinho porque está aprendendo. Mas vocês na hora, num instantinho vocês fazem isso. Rapidinho. Quem é que cede? Cede quem tem maior o quê? Quem é que tem maior temperatura? Então aqui vai entrar M, C, delta teta de quem? Quem recebe? A água e o calorímetro. Ambos os dois. Então aqui vai ter que entrar MC de quem? Mais MC delta teta de quem? Tudo isso igual a quanto? Bem devagarinho para você não se perder. Foi ou não foi? Então vai. Direto, vai. Qual é a massa do ferro? E o calor específico? E 1000 vezes 0 não dá quanto? Então só isso aqui dá 100, pode ser? Que é a... Pô, ridículo, cara. Eu quero vocês em cima do conceito de capacidade térmica. Variação de temperatura final menos o quê? A final é a temperatura de equilíbrio. Qual é a inicial do ferro?
mais MC de quem? Massa da água. Calor específico. Então, MC, variação de temperatura final no equilíbrio. Qual é a inicial? Isso aqui vocês sabem fazer, entende? Eu não tô preocupado. Eu só botei uma questão dessa para chamar atenção. Mas isso não me preocupa, porque foi assim que vocês sempre fizeram. Então isso não me preocupa, tranquilo. Mas, MC do calorímetro. 20. O que é o 20? Não é a capacidade térmica? E capacidade térmica é MC? Então MC é 20. Variação de temperatura final menos o quê? Tudo isso igual a quanto? 0. Foi ou não foi? Hein? Então essa parte não me preocupa. Mantenha o modo operante que vocês sempre fizeram. Não tem nenhum problema. Agora é só fazer a conta, né? Vocês fazem depois, ó. Corta. 0, 0, 0. Posso simplificar por 2? Tá, já fiz, mesmo você não concordando. Tá. 5, 5 e 5, pode ser? Pode fazer chuveirinho ali? Chuveirinho. 5 θ menos 450 mais 5 θ menos 100 mais θ menos 20 igual a 0. Pode ser? O que sobrou ali? Vai, fala pro Joca. 11 θ é igual a isso tudo. 450, 550, 570. É isso mesmo? Não é não? Menos, com menos, com menos, não é não? Aí quanto é que dá essa θ aqui? 570 sobre 11 graus Celsius. Depois você faz a conta. Não me interessa a conta. Pô, Joaquim, então peraí, eu não posso fazer tudo assim? Pode. Mas eu me sinto bem seguro assim. Ótimo, faz assim. Minha preocupação é isso aqui, ó. Também não queria mesmo? É isso que é a minha preocupação. Porque quando vocês viciam em fazer isso, que é a forma como vocês aprendem, e tá ótimo, tá certo, perfeito. Quando bate uma questão dessa, que é pura observação, vocês perdem tempo. Reparou a maldade da questão? Não? Capacidade térmica do 1. E a do 2? Essa capacidade térmica é 1000 vezes maior do que essa? Então a variação de temperatura desse é 1000 vezes, ou seja, praticamente não muda a temperatura. Ou seja, o equilíbrio se dá a 10. Acabou o exercício. Vou tentar de novo. Sabe por que eu vou tentar de novo? Porque você fez assim, ó. Joca ajuda. Quem tiver a maior capacidade térmica sofre a menor variação. Isso fechou? Vou jogar dentro do recipiente. O 1 que tem quanto? E o 2? Concorda que esse cara tem muito mais capacidade térmica? Isso quer dizer que ele tem muito mais inércia térmica. Isso quer dizer que ele tem muita e muita mesmo dificuldade de variar a sua o quê? Que é quanto? E a desse? Esse não tem a capacidade térmica muito pequena? Então ele vai variar muito. Concorda que a variação desse é 1000 vezes maior que a desse? Concorda então que a variação desse é desprezível? Isso quer dizer que esse cara vai para quanto? Para 10. E esse cara permanece em quanto? Em 10. Sabe o que é isso? É jogar uma moeda dentro do mar. Joga uma moeda dentro do mar. A moeda está a 1000 graus Celsius. O mar está a 10. O que vai acontecer com a temperatura do mar? Vai ficar super quente. Vai ficar o mar quentinho depois que você jogou uma moedinha. Vai ou de outro planeta? Vai? Hein? Não. Conclusão. Qual é a temperatura de equilíbrio térmico? Fala pra mim. Então, quanto maior a capacidade térmica, mais a temperatura de equilíbrio fica perto dele. Tá entendendo isso ou não? Hein? Se a capacidade térmica de 1 é muito, mas muito mesmo, é porque a temperatura... Essa questão foi da UERJ, tá? Do exame de qualificação. Só que ele botou 2 e 2000. Para não ficar na cara, vocês perceberem, eu botei 5 e 5 mil. Mas foi da UERJ. Essa questão foi do exame. Então veja, o que acontece quando você pega uma questão dessa? Vocês vão para a quantidade cedida, mas recebida igual a 0. É análise de capacidade térmica.
Aí imagina, delta T que tu perde a questão dessa. Mas, imagina fazer essa questão. Cedida, quem é que vai ceder aqui? O de cima. 5.000 vezes equilíbrio menos 10 mais 5 vezes equilíbrio menos 90 igual a quanto? 0. Não é assim? Mas é ou não é? Aí lá vai tu fazer chuveiro. Olha só, cara. Uma questão em que a resposta está na cara. Porque essa capacidade térmica é muito maior do que essa. Então esse cara praticamente não varia a temperatura. Ele é estável termicamente. Foi ou não foi? Fala pro Joca. Viu o detalhe? Viu por que eu estou insistindo em capacidade térmica? Não quer fazer assim, não tem problema, juro. Pode fazer assim. Mas não esquece de primeiro fazer o quê? Olhar para quem? Para a capacidade térmica. Porque aí se ele botar essa questão, você não erra. Potência térmica ou fluxo térmico. Definição de potência. Nós já vimos potência. Potência média. Por que média? No intervalo de tempo. Não é energia no tempo? Trabalho pelo tempo? Só que a energia que a gente está falando de potência térmica é a quantidade de calor, não? O que você acha disso? Ótimo, então, claro. Sistema internacional, calor é joule, tempo é segundo. O nome disso? Watts, claro. E a usual, calorias por? Mas isso aqui é para calcular potência o quê? Ou se ela for constante. Se ela for variável, potência tempo, tem que achar o quê? A área e a quantidade de calor. Nenhum mistério. É potência. Estou só chamando a atenção, mas é potência. Questão clássica. Essa é legal. Esse é o nosso diferencial. Porque fazer potência e calor sob tempo, todo mundo sabe fazer. Olha o nosso diferencial. Questão de chuveiro. Chuveiro que vai entrar água. Não entra uma quantidade de água no tempo? Não entra um volume no tempo? Então entra uma vazão que vai ser aquecida lá dentro. Eu não estou falando de eletricidade ainda. Eu sei que essa potência, aqui vai ter um resistor que vai estar ligado na rede. Não estou falando disso ainda. Eu estou falando só de potência térmica. Depois, quando eu falar de eletricidade, eu vou voltar em chuveiro para fazer essa mesma questão com potência térmica. E aqui vai entrar U ao quadrado sobre R, que é a potência do chuveiro. Mas por enquanto eu quero só a térmica. Entrou a vazão. Não, entrou a água. Né? Deveras difícil. Vai esquentar? Então esse chuveiro tem uma... que é o calor no tempo. Só que esse calor varia a temperatura. Então ele é o calor sensível, né? Ele é M... Pode cortar o delta? Ah, tá. Vou cortar assim. Não, valeu. Não, valeu. Vou cortar o delta assim. Vou no teu planeta. Valeu. Oh. Mas a banca tá falando de quê? Vazão. O que é vazão? Nós trabalhamos isso em hidrelétrica, lembra? Volume no tempo. Tem volume ali? Pode aparecer no lugar de quem? Claro, densidade, massa sobre volume. Então quem é a massa? Densidade vezes volume. Olha lá o Joca colocando. Vezes calor específico, vezes variação de temperatura. Diz pro Joca, feliz e contente, o que é volume no tempo? Ô, espetáculo você, hein? Vazão é a letra Z? DZ. Que é igualzinho àquela que a gente demonstrou da hidrelétrica. Só que a da hidrelétrica, vê se você lembra. DZGH. Por quê? Porque a hidrelétrica usa que energia? MGH. O chuveiro vai usar que energia? Calor. MC delta teta. Claro, é a mesma forma de pensar. É o mesmo modo operante. A questão que é o Enem. Quem sabia isso aqui? Ó, chupeta. Mole. Quer ver? O cara fala, vou até ler pra tu. Vou ler pra... Porque bateu o galho, eu vou ler pra tu. Quem tinha que ler era tu. Aonde? Aqui. Achou. É, eu achou. No manual fornecido pelo fabricante de uma ducha elétrica, chuveiro, de 220 volts, quando ele falou isso, tu já tá descambando para resistor. Foi do Enem de 2017. É apresentado o gráfico de variação de temperatura em função da... Caraca, Enem do ano passado, mané. Olha. Claro que é muito pouco provável que essa questão volte esse ano. É claro.
Mas assim, o que a gente vê na sala é aquilo que cai. Porque ano passado eu falei isso, pô. Aliás, toda hora eu falo. Continua. Morno, quente e super quente. Aí ele começa a tentar desviar a atenção da gente. Olha só o que ele faz. Na condição super quente, a potência dissipada é 6.500 watts. Deu potência? Deu atenção? 220 volts? Como é que tá a tua cabeça rodando? U ao quadrado sobre R, U vezes I. Já tá vendo? Considere o calor específico 4.200 joules por quilograma grau Celsius. O que você faz agora nessa hora? Não, agradece a banca. Muito obrigado, porque ele deu o calor específico 4.200 joules por quilograma grau Celsius. Já está no sistema o quê? Se você fosse usar conta, que nós não vamos usar, já estava no sistema internacional. Muito obrigado, banca. É o que a gente tem que fazer na hora. Leu? Obrigado! Na hora. Muito bem. E densidade da água 1 kg por litro. Até aí está tudo voltado para a densidade. Aí dá o gráfico. No gráfico tem a variação de temperatura e tem a vazão. 1 é morno, 2 é quente e 3 é super quente. Aí ele dá o gráfico pontilhado. Vou até completar o gráfico ali. Depois tem o 5, que ele dá uma pontilhadinha aqui. Depois tem o 5. Depois ele pontilha de novo o 8. É assim, isso tá pontilhadinho lá assim, ó. Assim, pontilhadinho, pontilhadinho. Tudo, pontilhadinho, tudo, pontilhadinho. Tá legal? Muito bem. Com base nas informações dadas, a potência na condição morno corresponde a que fração da potência na condição superquente? A potência morno é que fração da superquente? Já estava você assim na prova. Olha você. P igual a 2 sobre R. Não, U vezes I. 6.500. O gráfico falou de vazão? Falou de variação de temperatura? É um chuveiro? Tudo tem que ensinar, filhos. Aqui, potência. D, Z, C. Pergunto a você, não é água? A densidade não muda. Calor específico? O que me sobra ali na forma? A vazão e a variação de temperatura. Que estão no gráfico? Sim. Show de bola. Você que é malandro, você não quer saber a razão entre a potência? Fixa a vazão. E enxerga a variação de temperatura. Ou fixa a variação de temperatura e enxerga a vazão. Só que no gráfico fica mais fácil fixar a vazão, ela está mais na cara. Os pontos estão bonitinhos, certinhos. Perfeitinhos na prova. Qual foi a vantagem? Isso tudo não é constante. Então a potência é proporcional à variação de temperatura. Então como é que eu vou achar essa razão? É só fazer a razão entre a variação de temperatura do... Acabou o exercício, filho. Potência morno. Aí no gráfico, olhando o gráfico bonitinho, o 3 batia ponto certinho. No morno batia no 12 e no super quente batia no 32. Certinho. Dá para simplificar? Por quanto? 3/8. Tem alguma resposta com isso aí, Julinha? Quais são as opções, Júlia? 1/3, 1/5, 3/5, 3/8, 5/8. Resposta. Ri. Mas se a gente conhecer, P igual a quê? Mas já como é que eu ia lembrar disso? O gráfico disse, o gráfico! O gráfico! Quem é que tá no gráfico? O gráfico chamou a atenção, ele gritou, vazão! O gráfico! O gráfico!